Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje vamos fazer o Bloco Podcast Responde número 5, pergunta que se vocês enviam para a gente no Twitter e a gente vai respondendo sempre em episódios dedicados a isso. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos mais uma vez. Bloco Podcast, eu acho que é o quadro favorito aqui do podcast, até porque é o único também, né? Só para constar. Deixa eu aproveitar e fazer isso no começo. Já deixem o like, já deixem 5 estrelinhas aí pra gente no episódio, que ajuda bastante na divulgação, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta do Soturno. Atualmente, onde encontra-se o maior vetor de valor do Bitcoin? Na rede, nodes e hash rate, nos incentivos definidos do protocolo, escassez, ajuste de dificuldade, prova de trabalho, etc., ou no asset enquanto ativo financeiro? E no futuro, qual será o maior vetor de valor do Bitcoin? Pergunta longa. Cara, é longa assim. Eu não vou dizer que é complexo, porque não é difícil responder, mas assim, gera uma baita de uma discussão e muito boa, por sinal, né? Sim. Boa pergunta. Vamos lá, você quer começar, cara? Não, pode mandar. Tá. Dou minha Vamos por opinião partes. depois. Maior vetor de valor do Bitcoin, né? Ele deu opções na rede, no asset e nos incentivos do protocolo. Vamos lá. Eu acho que o maior vetor de valor no Bitcoin no momento não está na capacidade dele de se valorizar frente à moeda fiduciária, igual ele se valoriza, que é absurdamente maior, né? Mas sim nas possibilidades de liberdade financeira que ele traz. Essa é uma perspectiva minha, da minha vivência, das coisas que eu uso, etc., que fazem eu achar com que isso seja uma das melhores opções. Ele tem, com isso, a rede, que é um critério que ele colocou, que são nodes espalhados pelo mundo, um hash rate elevadíssimo, tudo muito bem estabelecido para poder fornecer e para permitir com que isso cresça no futuro, né, essa liberdade no geral. A escassez e o ajuste de dificuldade, o Proof of Work, são apenas meios muito geniais, por sentido, né, de manter essa estrutura toda. Mas eu acho que a grande questão dele toda é a possibilidade da liberdade que ele traz, a qual só é atingida se a gente usá-lo para transacionar. Minha perspectiva. E no futuro? No futuro eu acho que vai ser a mesma coisa, porque no futuro vai ser até pior a questão da liberdade. Eu acho que a gente vai ter mais dificuldade de ser de fato livre, igual a gente está vendo mais intervenções não só no ramo financeiro, né, na cobrança em termos fiscais e etc. E você está tendo uma dificuldade muito grande, não só de fugir de impostos, porque os estados eles não conseguem ficar sem dinheiro, mas também, às vezes, até de ter uma liberdade financeira, um pouco de privacidade que seja, etc. Então, eu acho que no futuro, quando você vai ter mais meios de identificar o indivíduo, isso vai valer cada vez mais ainda. Bom. Cara, eu acho que o valor do Bitcoin não está em nada do que foi dito, né? Eu tendo aí para uma coisa mais Hayek e pensar que o dinheiro é uma mercadoria e quem vê esse valor são as pessoas com o seu uso, né? Nesse momento, então, assim, o maior vetor de valor são as pessoas, né? Não tô daquela que o Bitcoin não precisa de você, né? O Bitcoin precisa da humanidade, porque ele resolve um problema real da humanidade. Então, o maior vetor de valor estão nas pessoas, né? Porém, dinheiro vai ser aquilo que as pessoas usarão como dinheiro, ou usam como dinheiro,
né? Tanto é que a gente usa algo que não tem valor nenhum como dinheiro, né? Um monte de papel impresso, né? Então, eu vejo se o Bitcoin continuar a ser adotado e passar a ter a credibilidade como dinheiro pelas pessoas, ele vai ter o maior vetor de valor no futuro. Então, ele precisa ser acreditado como dinheiro, né? Ele precisa ser, as pessoas creiam nele como dinheiro e usem-o como dinheiro. Eu vejo a gente usando ele hoje ainda com algo muito especulativo, né? Que os estados estão cada vez mais fechando essa especulação, porque vai acabar todo mundo rico e se continuar assim vai ficar rico sem ter como transacionar, né? E isso é um problema sério que a gente tem. Como assim? Não entendi. Assim, se continuar se fechando, né? Então, assim, se colocar cada vez mais bitcoins no ETF, se não se fomentar as estradas, né, ou pavimentos mais rolantes pelo mundo, nós vamos ter dificuldade de transação. Se não tivermos soluções de escalabilidade, como Lightning, como Liquid, ou como uma série, um mercado disso, a um real baixo custo, com incentivos corretos de demanda aumentar e você ter aumento de demanda, facilitar o aumento de demanda dessas soluções de segunda, terceira, enfim, X camadas, nós vamos ter um problema de transação. Então, nós vamos ter pessoas ficando ricas, as que não quiserem se rebaixar ao Estado vão ter muito poucas opções de transação, né? Não vão conseguir transacionar, não vão conseguir liquidar, não vão conseguir enriquecer, né? Porque enriquecer é você também ter coisas, né? Também ter confortos e afins. Você não vai conseguir pagar seus boletos com Bitcoin se a gente não fizer de fato essas novas estradas, né? Essa rede de pagamentos que precisa acontecer. Então, eu vejo isso assim, as maiores dificuldades estão nisso, nesse aumento de credibilidade da população, de acreditar que o instrumento não é só um instrumento especulativo para você guardar, mas um instrumento de pagamentos e de liberdade. Né? A gente sabe Tá, que tem essa então, dificuldade, né, de liberdade com as pessoas. no caso, é economia circular, é isso que está faltando, na sua opinião, certo? Eu diria que sim, é essa credibilidade do uso de dinheiro, sabe? E não de represar e falar assim, olha, se eu vou desinvestir, né? Tanto é que foi aquele post recente que eu coloquei sobre desinvestir do Legacy não é poupança, é consumo, né? Aonde está a tributação é no consumo. Muito legal. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto que eu acho que precisa, né? Se você quer desinvestir do Estado, e se você quer desfinanciar o Estado, a gente precisa ir para o consumo. É a compra, é o dia a dia, sabe? É o ICMS que está batendo na lua entre os estados, previdência que está alta, previdência só existe por causa da CLT, e você fica nesse ciclo, né? De vício que você não rompe. Então você precisa construir essa economia baseada no meio de pagamento para você ter essa economia circular e livre, né, de fato. Então, acho que esse é o ponto mais pesado aí, sabe? Não, faz todo sentido. Assim, eu acho que a gente já foi para um pouco de outro assunto, né? Mas que é a parte de economia circular, o qual eu acho maravilhoso. A gente, nossa, por mim tinha que falar isso todo santo dia, porque as pessoas não entendem isso, infelizmente. E foi bem que você falou, né? O desinvestir, ele não está em você comprar Bitcoin e guardar. Ele está em você usá-lo para criar essa economia circular, porque você vai ter saída para ele no futuro. Quando todo mundo aqui da gente, da bolha, que compra Bitcoin, vai ter um Bitcoin e meio guardado, 900 milhões de dólares, mas ninguém aceita em lugar nenhum, e todos os Fiat off-ramps estão fechados por causa do Estado. Sim. De que vai adiantar?
Se você não começar em algum momento, ou agora ou depois, a trocar isso por bens ou serviços e escambo usando Bitcoin, não vai resolver o problema. Então, eu acho que é isso, né? Assim, o maior vetor de valor estão nas pessoas que utilizam. E quanto mais pessoas utilizarem, maior vai ser esse vetor de valor, né? E o futuro é isso, é essa rede de uso, né? Acho que a gente pode até ter o dólar ainda como unidade de conta, não é nem esse problema, mas se a gente tiver tudo sendo precificado em dólar, mas pagando em Bitcoin, resolveu, né? Fato. Assim, eu não vejo problema você fazer dessa forma, até porque, assim, lá no e-book, né, no Negócios Crypto Friendly, eu falo exatamente isso. Existe um problema muito grande do cara que é comerciante, que quer aceitar Bitcoin na hora dele precificar as coisas. E a minha sugestão para esse cara é, cara, precifique em real, precifique em dólar, precifique no que for fácil para você, mas converta na hora. Um dia você vai receber mais sats, outro dia você vai receber menos sats e tá tudo bem. Sim. Mas você pelo menos tem um parâmetro, entendeu? Sim. Faz total sentido. Bom, próxima pergunta. Cara, eu não sei ler esse nome, porque ele colocou em um alfabeto de outra letra, Tumeia Plove, alguma coisa assim. E tem um monte de símbolo, enfim. Eu vou lhe marcar depois, desculpa, que não sei ler seu nome aqui. Tether é o Fed do mundo dos criptoativos? É possível confiar que o aumento exponencial do preço do Bitcoin, acompanhado pela impressão exponencial de Tether cunhados, é algo não manipulável ou artificial, sendo que é impossível autenticar o balance sheet da empresa? Muito boa pergunta. Cara, é uma bela pergunta. Vamos lá, vamos por partes. Teve bem recentemente, alguém até me checou isso, na verdade foi o Ribeiro, nosso moderador do grupo do canal do servidor do Discord. Ele me checou numa live acerca desse assunto, né? Eu falei que a Tether ela não era auditável e saiu uma notícia de 22, na qual eles fizeram uma auditoria e ela foi dada como conclusiva e favorável a eles. A parte da idoneidade disso eu já não sei, tá? Mas é o que foi falado. Que, de fato, não, é uma empresa correta e ela possui, sim, o que ela alega ter. Beleza, tá? Só tirar essa parte da frente. A Tether, eu não sei se ela é o Fed, né, do mundo dos criptoativos. Ela tem muito uso, mas eu não sei se ela teria poder igual o Fed para a gente comparar dessa forma, tá? A ideia. Quando ele, né, perguntou se é possível confiar, né, no aumento exponencial do preço do Bitcoin, que vem acompanhado pela impressão exponencial de Tether. Tipo assim, eu acho que a Tether, a produção de Tether, ela sugere, né, uma bolha. Ela sugere uma pirâmide, por exemplo. Porque se você for olhar, a gente tem agora o dobro de dólares praticamente circulando no mundo. Porque um dos dólares é dólar americano, outro dos dólares é o USDT. Então aquela diluição que já estava... Dobro não é o dobro, né? Mas enfim. Sim. Então aquela diluição que... aquela diluição, né, que a impressão de dinheiro por parte do governo estadunidense fazia e que já aumentava, né, o supply de dólares no mundo, agora entrou a Tether e, não, eu tenho tantos bens aqui que podem coisar. Beleza, mas se você vai usando o SDT, é como se você tivesse mais e mais e mais dólares na economia. Então, tipo assim, é uma diluição. Eu acho que a produção deles, ela beira realmente essa questão do... Olha, se quebrar hoje, eu não sei se resgata todo mundo, sinceramente. Na verdade, assim, eu vou de coração aberto. Se quebrar hoje, quebrou. Eu nem corro atrás. E assim, cara, é difícil falar se é ou se não é manipulável, é difícil falar desse ponto. Eu acho que, assim, eles emitem demais, isso é fato. Vai fazer o quê? É a única coisa cripto que a gente tem que é estável, assim, digamos, tem se mostrado estável não só no preço, mas em questão de tecnologia.
e a gente pode transacionar mundo afora, em wallets com certa privacidade. Você tá um swap away de virar um Bitcoin, um Monero. Sim, a facilidade dele é muito grande, né? Assim, o que o SDT e as stablecoins permitiram no mundo cripto aumentou bem utilizado, aumentou a segurança de todo mundo, porque você ficava com um valor dentro de uma corretora, e se aquela corretora quebrasse, você perderia aquele valor, né? Você estava você tinha um saldo em fiat em uma só corretora. Hoje isso pode ser intercambiado facilmente, né? Então, assim, até a arbitragem ficou mais rápida de fazer, ficou melhor, enfim. O mercado ficou mais estável como um todo. A Tether, ela é se não o maior comprador privado de títulos americanos. E aí você estava falando, isso me veio na cabeça, exatamente agora. A Tether, por um ponto, ela é um grande experimento de CBDC mundial do dólar. Porque ela pega um título americano, leva ele para Taiwan, né, que ela tem sede, leva ele para Taiwan e emite a CBDC, né, entre aspas, né, mas emite a stablecoin que circula no mundo inteiro. Então, assim, ela está dolarizando o mundo. Eu diria que os Estados Unidos precisam da Tether de uma certa forma, porque está dando uma liquidez em dólar para o mundo que o mundo não tinha. Está aumentando a demanda por dólar quando os bancos centrais em si não estão comprando mais título americano, eles estão comprando ouro. E é por isso que a gente está numa época de all-time high, né? Eu diria que talvez o Tether seja uma grande demanda de dólar mundial que esteja até servindo de lavagem de dinheiro, entre aspas, para os Estados Unidos justificarem impressão, sabe? Nesse nível. Assim, chapeuzinho de alumínio, né? Chapéu de alumínio. Mas... Tenho acompanhado muito o Avelino Morgante aí, eu fico vendo as coisas também. Não, eu te entendo. Fico pensando nessas coisas macro, assim. Eu não sei acerca da questão da lavagem de dinheiro, mas sim acerca do teste para uma CBDC mundial, eu acho que faz sentido. A grande questão é que os Estados Unidos ele ainda não consegue controlar por completo o SDT. Eles ainda estão naquela fase de a gente faz parceria para combater o crime e a lavagem de dinheiro, e Sim. aí a gente congela umas carteiras aqui e ali e vamos tocando assim, sabe? Ainda está nesse ponto. A partir do momento que um governo realmente tomasse conta daquilo, começaria a ser problemático. Não seria de vez, mas começaria a ser. E assim... mas assim, é baixíssimo risco para o governo americano ver uma situação dessa e depois falar assim, não, agora nós vamos lançar uma CBDC porque a gente tem essa demanda por criptodólar aqui e agora a gente não, pelo menos nos Estados Unidos, agora está proibido o SDT aqui e nós vamos usar só isso. Então, assim, se você tiver uma cripto funcionando com o aval do Fed de verdade, não o aval do Fed Tether Limited, todo mundo vai querer esse, né? Então, assim, é o boi de piranha, talvez, sabe? Que os Estados Unidos está deixando crescer, porque se ele tirar isso de uma hora, ou ele ir para cima, investigar e cair, tende a perder muito mais, porque o mercado vai cair em cascata, né? Então eu diria que talvez seja um teste dele, né? A Tether está diversificando, né? Para quem não sabe, a Tether tem uma grande operação de mineração na Argentina de Bitcoin, adquire Bitcoin, tem alguns bilhões já de Bitcoin como colateral extra, né? Assim, acima de 100%, diz ela. Então, cara, é um gigante que, quando ficar interessante demais, talvez o governo americano tome o lugar, sabe? Eu acredito nisso. Cara, pode ser. E assim, não sei, né? Como que vai ser, como que vai ficar e tal, mas é uma pena, né, se isso acontecer, porque o SDT é muito bom da gente transacionar, mas enfim... talvez seja mais um empurrãozinho para o Bitcoin lá no futuro, né?
Mas, assim, concordando com a pergunta, eu acredito que sim, pode ser um micro-Fed, sabe? Que esteja sendo testado pelo Fed verdadeiro para um momento de uma CBDC se justificar, sabe? Aí ele. Não, agora tá garantido pelo governo americano esse dólar aqui. E aí todo mundo vai, né? Pode ser, pode ser. É, assim, é complicado. É complicado. Eu acho que só vai fazer, cara. Infelizmente, né, vai fazer você migrar para Bitcoin. Você vai ficar meio que assim, né, beleza. Migrar 100% que eu digo, né? Aqueles valores que geralmente você não deixa em Bitcoin. Por exemplo, fazer caixa. Você não faz caixa em Bitcoin, não tem como você fazer caixa em Bitcoin. Você faz caixa para comprar Bitcoin, né? Então você Sim. teria que fazer de outras formas, mas. Sim. Bom, próxima pergunta, né? Acho que tá respondida essa. Tá ótimo. White Ice. Pergunta sincera. No meu campo, né? Se ele não é da área de investimentos, de economia, tal, tipo uma pessoa normal. Coisa que possa Você o fazer. conhece? Ele é o quê? Puta, não lembro, cara. Eu preciso. Depois eu vou. Não lembro dessa. No momento que foi feita a pergunta, eu lembro que eu abri. Deixa eu ver se tem. Acho que dá pra abrir o perfil dele. Não, tudo Mas bem. não tem. Era só para ter uma Não ideia. tem. Achei que você fosse alguém que você É, conhecesse. coisa que eu posso fazer. Não é válido não investir na bolsa de valores para não financiar o Legacy? Então, assim. Então, deixa de ser válido investir em bolsa? Cara, não deixa de ser válido. Fernando Urich respondeu isso até e eu Sim. vou falar bem próximo do que ele falou. Uma coisa é você investir em empresas, outra coisa é você investir no Estado através do Tesouro Direto. São coisas bem distintas, tá? Ah, Uhum. mas a empresa paga imposto. E quem não paga, colega? Se você põe gasolina no seu carro, você também paga. Então, Aí você assim, paga muito, né? Não é paga pouco. é, é muito válido você investir sim em bolsa de valores, em empresas, porque isso não é financiar o Estado ou o Legacy. Isso é financiar empresas. Nada mais. A grande questão por trás disso tudo é até que ponto você vai colocar o seu dinheiro e a sua aposta em empresas que estão situadas no Brasil, em empresas que estão nesse regime de insegurança jurídica, em empresas que vão ficar presas aqui no país, por exemplo, ou o seu dinheiro vai estar ainda no fiduciário, que ele não vai poder ser transacionado se vier uma nova lei, se vier uma mudança. A gente estava conversando esses dias no Twitter acerca de o governo novo querendo aumentar ainda mais a tributação acerca não só de cripto, como também de outras aplicações financeiras. Então você está sujeito a isso. O Sim. problema de investir na bolsa é mais isso do que financiar a Legacy. Financiar a Legacy é o de menos nesse caso. E tem outro ponto também, né? Às vezes você vai lá, investe em boas empresas, bonitinho, né? No Brasil. Aí ela vai lá, se valoriza 15% num ano, e aí a inflação dá 8, né? Então já é menos que isso, né? No mínimo. Ou então vai lá e o dólar se desvaloriza 20%. Então também tem que estar olhando a unidade de conta que você está pensando em enriquecer, né, cara? Eu acho que Muito bem lembrado. isso é importante, cara. Assim, eu sou muito a favor. Assim, eu faço isso de uma forma mais por necessidade. Já tem 10 anos, porque eu viajava, né, viajava para os Estados Unidos, viajo para fora para competir, e eu tava no real e tinha que pagar a viagem, que é passagem baseada em dólar, estadia em dólar, todas essas coisas em dólar. Então, assim, eu nunca podia fazer a conta simplesmente do que eu tava ganhando em real, né? Eu tinha que fazer a conta pensando em juntar uma certa quantidade de dólares, porque eu ia usar essa certa quantidade de dólares. Então, é importante que você tenha esse foco. E aí você vai investir numa situação em real. Para continuar em real fica complicado, né? Outra Assim, coisa também, tem que ser dólar, não tem jeito. você trouxe uma questão também que eu esqueci até de comentar nisso agora. Eu não invisto mais na Bolsa Brasileira
não só pelos fatores que eu falei, mas também se você for olhar o EWZ, que é a nossa Bolsa Brasileira em dólares, vai ficar bem claro que não vale a pena. Simples assim. Entendi. Essas coisas eu nem vejo, porque eu... nem... Então, talvez você não entendeu, porque você não vê isso, e talvez a Não, audiência entendi. Assim, se não você entenda. olha... se você olhar em dólar, não tá mexendo, né? Não, eu sei que, na verdade tá caindo. Existe eu vou explicar, né, porque assim, às vezes o pessoal também não é de acompanhar isso. Existe um negócio chamado EWZ. EWZ é como se fosse um índice, né, que tem lá no exterior, que afere a Bolsa Brasileira, o nosso Ibovespa, em dólares. Então é como se você pegasse o Ibovespa lá, né, e o que ele está dando de retorno, e dividisse pelo dólar, pelo USD-BRL. A gente sabe que ao longo desses anos, o dólar subiu em relação ao real, certo? Quando você coloca isso no gráfico e avalia em relação ao quanto que a Bolsa Brasileira subiu em dólares, ela caiu. Ela tá caindo, entendeu? Então é isso, EWZ é isso. Portanto, mais uma situação que demonstra que, cara, além de tudo isso que eu falei, eu não invisto também por isso, porque em dólares você está perdendo dinheiro. Entendi. Bom, acho que fica respondido, né? Assim, pode ser válido, mas muito cuidado, né? Evitar o real, né? O Bolsa Brasileira nesse sentido. Pergunta do Zorb. Zephyr criou a stablecoin ZUSD e tem mais hash rate que o Monero nesse momento. Será que o Monero não se beneficiaria de uma stablecoin também? Só fazendo um pequeno à parte, Zephyr era uma das criptomoedas de privacidade que você minera com processador. Ela utiliza o mesmo algoritmo de mineração do Monero nesse momento, né? Tem uma rede privada e criou essa stablecoin, né? E realmente o hash rate está empatado, aí às vezes tem um pouquinho para uma, um pouquinho a mais para outra, mas assim, cresceu muito grande, muito rapidamente o hash rate, né? Cara, vamos lá. Sim, o hash rate está alto para isso, né? Para Zephyr. Ou talvez o hash rate do Monero seja baixo, né? Também é uma outra forma de aferir. Mas eu não gosto de essas stables que se dão como descentralizadas, porque é difícil de você manter ela. A gente tem um grande exemplo, né? Porque a forma como essas USD, né? Eu dei uma lida rápida. Ela usa um colateral que é o colateral de Zephyr. Pô, é igual Terra Luna. Colateral do TUSD, né? Era quem? Era a Luna. Aí não então dá. Não. E olha, caiu então, assim, 31%, quase 32% no último mês. Tava em $25 a unidade, tá em 15, né? O que é Zephyr? A Zephyr. Então, assim, você tem que tomar cuidado, entendeu? Com essas coisas, né? Enfim, tá? Saindo um pouco da seara disso, de fazer essa stable, né, descentralizada, você fazer uma stable com Monero não faz sentido nenhum. Assim, até faria, mas pra quê? Sabe? Não precisa disso. Porque a gente sabe que não deve funcionar. Esse formato que eu acabei de falar aqui. Então, cara, desnecessário. Esse formato é muito perigoso de você ter uma stablecoin lastreada em algo que varia preço de mercado. Por quê? Porque, cara, se os tubarões verem, né? Se as baleias verem e os tubarões verem cheiro de sangue, cara, eles vão pra cima, né? Eles vão chegar e começar a querer sacar essa stablecoin, né? Esse dólar, e aí vai aumentar uma demanda, uma pressão de venda pela criptomoeda que está pareada e ela não é lastreada em
nada. Então ela vai começar a cair, até o momento que vai ter mais stablecoin do que moeda se pagando. E aí acabou. Né? E aí vai a zero. É bem isso. Aí perde a paridade, perdeu a paridade, já era. Aí não tem jeito. Então é um caminho muito perigoso, né? Vamos ver como é que tá, porque né, já caiu 30% num mês, né? Num período que não é um período de bear market, né? Nós estamos teoricamente bull, já muito bull no Bitcoin, mas já bull no mercado, né, nas altcoins e tá caindo, então é estranho, né? Já chama atenção. Eu não confiaria, não acho que isso salva nada. E eu ainda só queria levantar uma coisinha sobre o Monero, né? E o hash rate dele pode ter migrado por uma série de coisas, né? Primeiro porque houve a deslistagem da Binance, né? E ele estava lá nos seus $165 e foi lá para os 100. E nesse momento, na gravação, né, que a gente está no dia 4 de abril, está em 131. Ou seja, ele ainda não recuperou o patamar que ele estava, mas isso significa que os mineradores ganham menos quando fazem isso, né? Porque eles vão minerar a mesma quantidade de moeda, só que ela vale menos, então cai. O que isso acontece? Tende-se a migrar a mineração para outras que estão pagando mais, então a rentabilidade de outras aumenta. Agora, com aquelas questões do ASIC e da Bitmain, que você tem uma série de processadores juntos, né? Mas uma máquina mais efetiva com um hash rate maior, pode ser que tenha migrado em relação disso, e é uma migração relativamente rápida. Então, assim, acho que é muito importante dizer não esperem fidelidade de hash rate. Minerador não é fiel à moeda. Ele é um cara alavancado em fiat. Ele tem contas em fiat. Ele tem uma série de coisas assim. Se pagar mais, ele vai minerar mais. Se por um acaso de um destino da vida o Bitcoin Cash tivesse pagando mais, esquece que o hash rate do Bitcoin ia cair, né? Se aparecer uma outra moeda que for pagar mais com o SHA-256, o hash rate do Bitcoin cai. É assim que a coisa funciona. Se pagar mais em dólar, as pessoas mudam a máquina. Então não espere esse tipo de fidelidade, porque não há, né? Tem até entrevista com o Rei Nasser dizendo claramente isso aqui. Né? Pode ir lá e voltar. Não sou só eu que estou dizendo isso. Todo minerador diz isso. Então acho que fica um pouco disso também. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Wagner Santos. Alguma ideia de melhoria que poderia ser implementado para facilitar o gerenciamento de um Node Lightning? Cara... Essa é toda sua, né? A gente gravou uma recente de eu falando da minha experiência, né? E aí ele falou, na verdade, em cima de um post que o Ed Oz compartilhou, falando dele ter gerenciado pensando, né, alguns anos, pensando em ganhar algum dinheiro com isso, e desativou o canal e fez uma série de apontamentos que muito parecido com o que a gente falou do uso pessoal, né? E aí ele mandou essa pergunta, e aí me veio algumas coisas na cabeça que, né, hoje seriam úteis, né? Acho que uma melhoria, você ter coisas mais automatizadas em relação a rebalanceamentos de canais, é algo que ajudaria muito, né? Tem um ou outro serviço que funciona, mas assim, ter algo bem mais automatizado. Você ter uma Lightning mais friendly para o usuário. Não estou dizendo que o Umbrel não seja, né? Você já consegue fazer mais ou menos com os cliques. Mas qualquer problema que der, inevitavelmente você tem que ir para linhas de comando, né, de Linux, e isso já entra numa coisa mais avançada que já desmotiva o usuário comum, né? Você pode ter situações em que você fica 15 dias para realmente fechar um canal, né? Acontece.
Se der algum problema e dá problema com quem fechou lá, enfim, aí você tem que mediar via o local que você abriu o canal, enfim, né, com os sites de federação, olha, abri canal tal, aí, qual que é como é que chama? O ID da transação e não sei o quê. Então, assim, uma série de coisas que o usuário comum, que tem uma certa vontade de entrar, não vai ter conhecimento para isso, né? Então fica uma coisa complicada. Diria que também faltam muito conteúdo em outras línguas. Então a maioria é inglês. Isso é uma barreira para muita gente. Diria que você ter, por exemplo, automatização de fechamentos de canais, ou você ter a Lightning poderia fazer uma pool exclusiva para isso, entendeu? Ter um maquinário lá e botar preço mais baixo, né? Quando ela minerasse o bloco, entrava as transações dela num valor mais baixo, né? Acho que poderia ser investido em relação a isso, né? Ter desconto de minerador junto a certas pools, né? Desconto de minerador, não, desculpa, desconto para abertura e fechamento de canais Lightning por pessoas que estão provendo liquidez por algumas pools. Então poderia ser feito essas parcerias e isso mudaria bastante o cenário, porque são coisas que atrapalham o gerenciamento do dia a dia e os valores que se pagam, né? Cara, eu só tenho a concordar que mexer com Lightning é difícil demais. Não é fácil, foi um experimento que eu fiz e sei lá, eu acho muito mais fácil minerar, para falar a verdade. Bom, essa agora foi uma pergunta mais ou menos para mim, agora é uma pergunta praticamente toda sua. O Veritas perguntou: quais os passos para se tornar um P2P? Ô, cara, ótima pergunta. Bom, você tem que fazer meu curso, claro. Óbvio, né? Tá, vamos lá. Antes de falar de curso. Sim, eu tenho, tá? Um curso, só para constar. Chama-se Descentralizadores P2P. Tá na Hotmart e tem link em tudo quanto é canto. Mas, enfim, não falando inclusive do curso, tá? na descrição deste episódio. Obrigado. Ele tá super acessível, tá R$200 e poucos. Cara, você vai pagar o curso com 1 mês ou menos de P2P. Tranquilo, tá? Além do detalhe que se você comprar o curso e tal, me chama no Discord que você vai ter acesso não só ao canal específico do curso, como também você vai ser uma das pessoas que eu permito vender lá no servidor, tá? Só pode vender quem for meu aluno. Então, você vai poder vender lá também. A gente está começando a popular o servidor, daqui a pouco vai começar a movimentar e tal, vai dar certo. Enfim. E tem desconto para cripto, né? Tem desconto de pagamento em cripto, óbvio. Tá, mas vamos lá, falando da questão do P2P. Cara, o P2P é simplesmente você comprar, receber e vender cripto para as pessoas, né? Isso que é você se tornar um P2P. Tipo assim, você pode receber em reais e passar a cripto, você pode receber a cripto e passar em reais. Isso nada mais é do que uma troca voluntária, né? Não é algo tão absurdo, tipo assim, difícil de você entender. É basicamente isso. É assim que você se torna um P2P. E quando você começa a se tornar mesmo esse P2P, você começa a colocar o seu nome na rua. É igual você abrir uma vendinha. As pessoas têm que saber que você vende coisas ali. Uhum. E é o caso com o P2P. Você então entra nesse coisa e você começa a fazer isso. É só você se colocar na postura de, oi, estou vendendo. E aí você começa a transacionar para lá, transacionar para cá e calcular os seus custos. Todos esses processos, eles demandam, obviamente, um pouco mais de atenção. E eu não consigo explicar isso tão rapidamente aqui. É o que a gente aborda lá no curso. Você aprende tudo isso. O P2P é simplesmente isso. Você vai receber um dinheiro e vai mandar cripto. Tem questões de legislação, de limites, né? Assim,
Senão você corre o risco de uma parte importante do que você ganhou com esse spread ficar em taxas, impostos e afins, né? Então, exatamente. Aí também tem essa parte, né, de legislação que eu trago lá, que é para você ficar de acordo com a lei, que é muito importante. E se você quiser alavancar, também tem uns toquezinhos, né? Você também está de acordo com a lei, mas é, é um acordo diferente. Mas assim, mas Boa. tudo é na lei, tá? Eu não gosto, eu sou contra esse pessoal que fica ferindo lei, tá? Enfim, mas, o cara, desculpa as brincadeiras, mas é coisa super simples. Você se torna um P2P a partir do momento que você recebe alguma moeda e passa a outra. É só isso, tá? A forma como você vai operacionalizar isso, que é o que eu trago no curso, que é muito complexo, é muito maior. É você calcular a taxa, é você calcular a taxa de corretora, é você saber carteira, é você avaliar a taxa de rede, vai ou não vai no cálculo da venda para a pessoa, onde que eu vou arranjar clientes, como que eu vou fazer isso. Então, assim, Uhum. são vários aspectos que você tem que olhar, além também, obviamente, de você saber um pouco da lei, né? Que no que tange essa questão que eu trago tudo lá. É muita coisa para eu só falar aqui, mas seria basicamente isso. Você quer ser P2P? Cara, posta lá no Twitter. Oi, estou vendendo cripto. E aí você vê o que rola. E falando que às vezes, né, os alunos do seu curso podem ser selecionados por empresas de P2P, né? Porque você tem esse contato também, né? Então ainda, dependendo da pessoa, Hoje, tem essa possibilidade até de carreira, né? Por assim dizer. cara, hoje em dia, eu como assessor, né, lá na Sovereign Swap, eu passo tudo por eles e tudo que eles fazem passa por mim, sabe? Uhum. E outra coisa, não só acerca do P2P em si, também o P2P, tá? Isso que o Hugo falou tá válido, mas também acerca de qualquer outra coisa. Cara, eu só tenho colaborador que é aluno meu. É Pois é. sem exceção. É sem exceção. Hoje, a minha marca, né, no geral, investidor descentralizado, ela já conta com mais de 10 pessoas que me ajudam, né? Mais um, se for contar com o Hugo, que também me ajuda um monte de coisa. Cara, todos eles são meus alunos. Simples assim. Sim, sim. Então, assim, eu lancei no Discord esses dias também. Oi, tô precisando de alguém para mexer e tal, o negócio do Substack. Vou pagar em cripto. Quem pode aparecer? É só aluno que eu chamo. Porque o cara tem um alinhamento de ideias muito próximo do meu. Ele sabe do que eu falo, ele sabe o que eu trago. Entendeu? Então, assim. E não só isso, né? Além de você ter esse público, né? A gente ter esse público mais alinhado, cara, é legal o cara ver de volta o valor que ele investiu, né? Então, assim, pô, É. eu comprei o Cara, curso por uma coisa e agora eu trabalho com os caras. Então, assim, e é sabe sempre o que é uma alternativa boa. sabe o que é o mais legal? Todas as pessoas que trabalham comigo hoje, né, depois de negócio de curso e etc., todas elas já receberam mais do que elas gastaram com o curso. Isso é muito bom. Devolver, né? Eu acho que a gente, como educador, também tem essa preocupação no fitness também, assim, é devolver financeiramente mais do que eu cobrei, entendeu? Então, assim, Aham. seja entregando o serviço, seja entregando o resultado, mas é uma coisa que às vezes pô, o cara, sei lá, exemplo de aluno, o cara fazia quiropraxia toda semana e fazia treino. Eu vou lá, faço o treino do cara, o cara não precisa ir mais no quiroprata, entendeu? Essa grana se paga. Então é uma coisa que às vezes a gente busca nesse sentido, né? Eu acho que esse é o sentido da excelência, né? Você entregar mais do que você cobrou e a pessoa ficar muito feliz com isso. E quando você lança outra coisa, ela vai fazer porque ela sabe que isso, né, vai indicar para outros. Então é algo bem bacana nesse sentido. Então, acho Oh, que com responde, né? certeza. Com Responde certeza. essa pergunta. Acho que além do curso, né, tá ligado a uma série de pequenos detalhes e como se posicionar. Então, fica aí a dica, né?
E agora Fechou. terminamos as perguntas, vamos para as notícias, né? A notícia do dia. Ô, cara, calma aí, né? Você vai Tá. ficar me Não, pegando de tudo bem. surpresa assim, você me Tem arrebenta. sempre uma notícia. Não, eu esqueci de abrir aqui, mas eu tinha visto, deixa eu só abrir no histórico. Achei, tá aqui. A Receita Federal, cara, isso aqui eu achei muito legal, até comentei isso no Twitter ontem. A Receita Federal da Espanha notificará cerca de 1 milhão de investidores em criptomoedas, que, além das criptomoedas, o setor focado pela Receita Federal da Espanha foram as casas de aposta online. E aí eles estão correndo atrás do pessoal que, em tese, teve algum ganho ou fez alguma compra, etc., e tem valores não declarados. A Receita havia notificado 200... Só uma pequena parte, tem muita aposta online aqui, viu? Só para muita coisa Entendi. voltada para europeu. Aqui tem cassino, enfim, né? Então tem muito disso. Uhum. Então, aí eles estão cruzando dados, né, da Receita Federal da Espanha, e aí eles mandam, né, você realizou operações com moedas virtuais ou possui saldos no ano tal. Lembramos que os ganhos e perdas devem ser declarados na seção tal, tal, tal do seu imposto de renda, né, tomar no seu cu, você achou que você era livre, né? É isso que está escrito lá. Então, assim, cara, eu achei legal e eu até repostei isso e comentei, né, que, primeira coisa, a Sovereign Swap no Telegram resolve esse problema, use o cupom investidor descentralizado para ter desconto. Segundo ponto, só vai piorar. Terceiro ponto, daqui a pouquinho, nas terras brasileiras, na nossa democracia relativa. Cara, quarto ponto, você precisa se preocupar com a questão de privacidade, com a questão de transações que você faz. Não é só você comprar da forma correta. Eu comprei no P2P, portanto estou salvo. Cara, não é bem assim. A gente está criando uma sessão lá no Fold, nosso curso, específica sobre isso. Cara, a aula de OPSEC com endereços, ela é imensa de grande. Então, assim, beleza, se você não é aluno nosso, no Discord pago, no Discord Premium, você vai ter acesso ao PDF da aula. Não é a aula, mas já é o PDF, já pode até te dar um norte. Mas, cara, você tem que tomar cuidado com isso, porque não adianta nada você comprar no P2P, tá tudo tranquilo. E aí você vai e passa por uma plataforma que tenha KYC, passa por alguma coisa que te identifica. Cara, você pode ser rastreado, você pode ser cobrado, você tem que tomar esse cuidado. Porque na hora que chegar, cara, a cobrança, ninguém vai entrar na sua casa para pegar o seu Bitcoin. Não, isso é lero-lero. Isso aí não existe. Eles vão só fazer uma cartinha e vai mandar para você uma multa no valor do que você tem lá pronto e acabou. Então, assim, tome cuidado. Sim. E também, se precisar de, né, se estiver viajando para Europa, dependendo da situação, também entre em contato com a Sovereign Swap se estiver precisando de euros. Então, pode ser feita alguma, dependendo da localização de onde você for. Na Europa, verdade. Quando vocês estiverem viajando e quiser alguma coisa nesse sentido, né? Especialmente em Portugal também eu posso ajudar pessoalmente. Então, se tiver em cripto e quiser transformar em euro, a gente também pode procurar a gente que a gente dá um jeito de resolver, tá? É isso, né? Assim, Espanha sendo Espanha. E vão sempre tentar, o cerco tá cada vez mais fechando e a gente vai sobrevivendo apesar disso. Mas é isso. Não chegou até aqui e não fez no começo, faça agora. Deixe 5 estrelinhas, deixe o joinha se estiver no YouTube. Né? E se gostou bastante, quiser mandar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg, ou se tiver no Fonta em nosso app favorito, é só dar um boost no episódio ou fazer um comentário ou algo assim que a gente recebe os satoshinhos, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.